E aí, eu estava aqui meditando na palavra e resolvi fazer esse vídeo, compartilhar com você. Eu estava meditando em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui está falando de Jesus. E talvez você acredite em Deus ou não acredite em Deus, não sei. E talvez você concorde comigo ou não concorde comigo, tá tudo bem, mas só que, entenda, quando você conhece Jesus, você se apaixona pelo Evangelho e você abre mão de qualquer coisa por um ser que morreu há 2000 anos atrás. Mas quando você entende, tudo muda. Então, espera um pouco, escuta essa mensagem, deixa Deus falar com você nesse momento. E o que me chama a atenção aqui, porque é o único que pode revelar Deus, é Jesus. E Jesus, ele é muito diferente daquilo que apresentaram para nós. E a Bíblia fala que Deus, ele é amor. E eu acredito nisso veementemente, sabe? Eu acredito isso com toda a minha força, que ele é amor. Porque todo mundo fala, mas no Velho Testamento ele fez isso, fez aquilo e tal. Mas eu vejo um Deus de compaixão e amoroso no Velho Testamento. Eu vejo na vida de Sansão. Sansão, ele não podia tocar em coisa morta, não podia beber bebida forte, não podia contar o segredo do cabelo, não podia deitar com prostituta. E Sansão fez tudo ao contrário. Todo mundo olha para o pecado com Dalila, mas só que lá desde trás, Sansão já vinha pecando, desobedecendo a Deus. E Sansão, ele tocou em coisa morta primeiro. Depois deitou com prostituta, deu a mulher dele para o amigo dele, contou o segredo e foi motivo de piada para os filisteus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que com todos esses erros de Sansão, ele faz uma oração para Deus e Deus o ouve. Porque eu entendo que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E talvez a tua vida está assim, você veio fazendo todo tipo de maldade, de erro. E você está num momento onde você, o único ser que você pode recorrer é Deus. E deixa eu falar para você, se você se arrepender, Ele te ouve. Também quando eu olho para Jonas, sabe? Vamos ler lá, ó, em Jonas. Tem um capítulo aqui, Jonas capítulo 4. É muito legal isso aqui. Jonas capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Versículo 2. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia, olha isso, que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Esse texto me chamou a atenção também, porque Jonas, com a mentalidade religiosa dele, ele achava que aquele povo ali não merecia, porque era um povo que era mulher com mulher, homem com homem, era uma orgia, é algo terrível. Por isso que Jonas não queria ir, porque a Jonas se achava melhor. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. E Jonas ficou enfurecido porque Deus perdoou eles. E não tem muito de religiosos também assim. Aquele povo não merecia, mas Deus é amor. De novo, Jonas ficou enfurecido, mas Deus perdoou eles e eles se arrependeram. Vamos para Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele se relaciona com a mulher do amigo dele, engravida ela, e para esconder o pecado faz algo para que o marido dela morresse, o amigo dele. E sabe que mexe comigo? É que Davi tenta esconder, mas depois de um tempo Deus manda o profeta Natan a Davi. E o profeta Natan começa a contar uma história parecida com o que Davi fez, uma história cruel. E o profeta Natan começa a contar, e chega no final e fala: Davi, o que esse cara merece? Davi já furioso com aquela história: esse cara merece a morte. Ele deve pagar 4 vezes mais do que ele tirou. E o profeta Natan olha para Davi e fala assim: ó, Davi, esse cara é você.
E eu acredito que Davi entrou em choque e começou a chorar. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12. Você lê lá. E o que me chama a atenção e o que eu entendo aí, sabe o que é? É que quando se trata do pecado do próximo, quando se trata do erro do próximo, nós quer condenar, nós quer juízo, nós quer que a pessoa pague, porque a gente não olha para os nossos erros também. Mas quando se trata de nós quer perdão, nós quer misericórdia, nós quer compaixão. Não é verdade? E Davi se relacionou com a mulher do amigo dele. Isso é adultério. E todo pecado tem consequência, porque o que você planta na carne, você colhe na carne, o que você planta no espírito, você colhe no espírito. E o pecado que Davi cometeu foi adultério. E talvez você está praticando esse tipo de pecado. E lembra sempre que o pecado, ele prejudica tanto você como as outras pessoas. Pode prejudicar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Para e pensa. Se você está cometendo, para agora. Porque tem tantas consequências. E depois Davi mata o próprio amigo, faz uma cilada para ele. E talvez você esteja numa prisão. Talvez você esteja em algum lugar sofrendo porque você fez um ato, matou alguém ou fez uma coisa muito horrível. E você acha também que Deus não te perdoa mais por esse ato. Esse ato que você cometeu tem consequências tanto física como espiritual. E talvez você está numa prisão porque você fez esse ato, mas você pensa que Deus não te perdoa mais. Uma das coisas interessantes que eu acho nessa história, sabe o que é? Que Natan está falando para Davi as consequências que ele vai sofrer. E Natan fala para Davi: Davi, Deus te perdoou, Davi. Mas ele falou as consequências. Mas ele falou: Deus te perdoou. Isso me chama a atenção. Que eu vejo um Deus misericordioso também nessa hora. Tem uma história que eu vou contar daqui a pouco sobre Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo fica sabendo de um adultério também na igreja de Coríntios, e ele expulsa um homem, entrega para Satanás para a destruição da carne, para que no dia do juízo, no dia do Senhor, o espírito dele seja salvo. Mesmo o cara fez uma coisa errada, mas Paulo fala para que no dia do Senhor ele seja salvo. Apesar que Jesus nunca entregou ninguém para Satanás e não fez esse ato. Mas tirando isso, eu vejo o amor de Deus de novo. Você entende? Então eu consigo ver Deus misericordioso e bondoso no Velho Testamento também. Mas o nosso modelo é Jesus. Ele representa o Pai. Você entende? Nós devemos aprender com Cristo. E quando eu vou para o Novo, eu vejo Paulo, matador de cristão. Ele era Saulo, depois se tornou Paulo. E ele matou os cristãos, assassinou os cristãos. Mas Jesus, ele podia falar: Pai, vamos lá matar esse homem, porque ele está matando os meus filhos que acreditam em mim. E Jesus chegou até Paulo e: Paulo, por que me persegues? E Paulo se converte a esse Jesus que muitos falam dele, mas poucos conhecem. Que Paulo foi constrangido ao ponto dele largar os títulos dele, largar o cargo dele, largar as crenças, 40 anos no judaísmo, para servir Cristo e ter o conhecimento de Cristo. Isso me chama a atenção. Quem é esse Jesus que revela o Pai, que faz as pessoas mudarem de um cara assassino para um pregador do Evangelho? Mas só que, mais uma vez, Paulo não é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo, ele expulsa um homem e entrega ele para Satanás. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 5. Ele expulsa um homem e ele entrega para Satanás. Mas uma coisa que me chama a atenção aí, que Jesus não fez isso. E muitas comunidades, muitos cristãos usam esse texto para expulsar pessoas da congregação, da comunidade, porque Paulo fez isso. Mas entenda uma coisa, Paulo não é nosso modelo. Jesus é o nosso modelo e ele não faz isso com a gente, porque naquele tempo, em Coríntios, era que nem Sodoma e Gomorra, era que nem Nínive, era cheio de pecado. Então Paulo estava tentando converter as pessoas ao evangelho e começou a fazer um grupo ali.
Então, quando esse cara pecou, Paulo, acho que ele pensou assim, ó, pô, vai queimar a reputação nossa aqui, então vamos expulsar esse cara, vamos entregar para Satanás. E muitas comunidades usam esse texto para expulsar pessoas de igrejas, de comunidades. Isso é triste, porque Jesus nunca fez isso. E o próprio Paulo, eu acredito que ele estava na carne, não estava no espírito, pela autoridade que ele tinha, naquele momento ele fez aquilo, mas Paulo, ele daqui a pouco se arrepende. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 2, você lê lá, Paulo começa a se falar, cara, vamos perdoar, sabe aquele homem lá? Perdoe, trata ele com amor fraternal, perdoe uns aos outros, porque Paulo viu que ele fez algo ruim, porque Jesus nunca fez isso com ser humano nenhum. Deus não exclui, Deus inclui. Por isso que ele fala, amai uns aos outros como eu vos amei. Não tenta usar texto fora do contexto. Paulo expulsou, mas foi um momento de raiva, de ira. Mas depois ele entende que o evangelho não é assim. Por isso que o único que pode revelar quem é Deus, somente Jesus Cristo. Que ele é a imagem do Deus invisível nessa terra. Você entende? Mas Diego, então eu posso pecar? Escuta uma coisa, escuta isso. Eu não sou a favor do pecado. Porque eu entendo que Deus é amor, sim, Ele é. Deus é amor, mas não é manipulador. Ele te deixa você ser livre. Mas entenda uma coisa, como eu posso falar isso? Liberdade sem direção, isso é abandono. Deus, Ele te deixa você ser livre, mas também te dá direção. Entenda isso. Para você entender, vou contar uma história. Eu vi uma história uma vez de um homem que ele era fazendeiro e tinha 2 filhos. E ele chegou a esse filho, a fazenda era grande, chegou a esses filhos, tinha uma fruta vermelha, uma frutinha vermelha, e em todo lugar. E tinha várias frutas. E ele falou para os filhos, filhos, você pode comer de tudo que tem aqui, menos da frutinha vermelha. Tá tudo bem. Aí passou um homem, os filhos estavam brincando no campo, e o homem falou assim, nossa, você tem essa frutinha vermelha? Temos, mas não podemos comer, o nosso pai não deixa. E o homem falou assim, ele está privando vocês de comer uma fruta tão deliciosa. Ele está guardando só para si, ele come sozinho. Tentou fazer a cabeça das crianças. E num momento as crianças pensaram, mas nosso pai não deixou. Mas esse homem está falando que é bom. E elas pegaram a frutinha e começaram a comer. E comer, e comer. E esse homem foi embora. E quando eles estavam comendo essa frutinha, estavam se enchendo. Um olhou para o outro e começou a sair bolhas. Começou a ficar vermelho o rosto, empipocar o rosto deles. E um olhou para o outro, nossa, o que está acontecendo? É a frutinha. Nosso pai nos avisou que não era para comer. E agora o que nós fazemos? Vamos fugir? E o outro irmão mais sensato falou assim, não. Se nós fugir do jeito que nós estamos, nós podemos morrer. Então o nosso pai tem a cura. Vamos correr para ele. E eles correram para o pai, desesperado, pai. E o pai olhou para ele e falou assim, não precisa nem falar. Eu entendi. Mas vocês entenderam? Quer dizer o quê? O pai deu direção, mas os filhos escolheram outra coisa. E o pecado é isso, sabe? O pecado tem consequências, sim. O pecado, como prostituição, é pecado? É. Talvez você se prostitui. E a prostituição, ela dá dinheiro? Sim. Mas se nascer um filho dessa prostituição, esse filho vai crescer sem pai, sem uma família, sem um pai para dar conselho. Talvez você é um traficante, você vende drogas, você vê que dá muito dinheiro, mas você não vê que isso é momentâneo. Daqui a pouco você pode ser preso ou morto. E o tráfico, ele não prejudica só você, ele prejudica você
e as pessoas que estão ao redor de você. Entende que o pecado não tem a ver só com você, tem a ver com as pessoas que estão ao redor de você. Quando você mente, se você for um mentiroso, daqui a pouco ninguém vai acreditar em você, ninguém vai querer estar perto de você, você vai se sentir rejeitado. Você vai querer entrar em depressão, vai querer se matar. Por causa do quê? Da mentira, que é pecado. Você entende que Deus, Ele é amor, mas não é manipulador? Ele te deixa você ser livre, mas essa liberdade que Ele te dá uma direção para você escolher. E o pecado, além de... tem muitos pecados que você perceber, tem muitos pecados sobre inveja, prejudica você e as pessoas que estão ao redor de você. Tudo que é errado vai prejudicar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao redor de você. E Deus, Ele está preocupado com você. Por isso que eu não vejo esse Deus que manipulador, esse Deus irado, esse Deus que está com uma caneta escrevendo os teus erros 24 horas. Deus, Ele quer que você tenha uma metanoia, um arrependimento. Ele quer que você troque esse pecado pela vida dele. É difícil no começo, porque você está 24 anos, ou 10 anos, 15 anos, ou 40 anos numa vida. Aí você quer mudar em 2 dias. Não é assim, é com o tempo você vai mudando. E às vezes você pensa assim, você acerta um mês. Eu estou fazendo tudo certo durante a semana, durante um mês. Aí você erra uma. Aí você esquece tudo que você fez de bom e fica fitado, fica vendo só uma coisa errada que você fez e acha que Deus não me perdoa mais, eu não consigo ver essa vida, porque você errou uma vez só. Não faz sentido. Deus é muito diferente daquilo que você imagina, cara. A vida com Ele é uma vida leve, sim. É muito diferente. E, mais uma vez, quem pode revelar Deus é só Jesus. Paulo, ele não é Jesus. Paulo teve um encontro, Paulo realmente aprendemos muito com ele, sim, com Pedro, sim, com o Velho Testamento, sim, mas o modelo, aquele que é Jesus. Jesus o Cristo. Ele é suficiente. Então, aprenda a tratar as pessoas como Cristo trata. Porque Paulo, ele errou, mas também acertou, assim como eu acerto e erro. Então, aprenda a tratar as pessoas como Jesus, ele trata. Porque quando um amigo de Jesus que andava com ele, veio um inimigo prender Jesus e o amigo de Jesus corta a orelha. Jesus pegou a orelha, fez um milagre, restaurou a orelha do homem e olhou para Pedro. Pedro, guarda essa espada na bainha, porque com a espada se fere, com a espada será ferido. Veja como ele tratou a prostituta. Porque antigamente, se você fosse pego em adultério, você tinha o quê? Que apedrejar. E hoje, os rabinos mais sensatos, os judeus que eram rabinos mais sensatos, eles tiraram essa lei de apedrejamento, porque era uma cultura daquele tempo, mas naquele tempo era lei, e Jesus fez diferente, porque a lei de Jesus, sabe qual que é? É o amor. E uma das coisas que eu perguntei para várias pessoas, e elas não conseguiram me responder, Paulo me respondeu, foi se Jesus realmente veio cumprir a lei, porque ele quebrou o sábado, porque ele tocou no leproso, a qual a lei falava que não era para tocar no leproso, porque ele perdoou uma prostituta que era para ser apedrejada, porque ele falou com a mulher samaritana, porque Jesus curou no sábado. Me explica, que lei que ele veio cumprir se ele quebrou algumas que eram regras naquele tempo? E Paulo me respondeu. Paulo falou assim, que a lei realmente de Jesus é o amor. Porque o amor, ele cumpre toda a lei. Fica com essa. Jesus é suficiente. Trate as pessoas como Jesus tratava.
A única pessoa que Jesus falava de um tom mais irado era com os religiosos. Então, Jesus ele não exclui. Jesus ele inclui, ele abraça.